Você quer aprender a fazer um projeto hospitalar, um projeto de um hospital, um projeto de uma clínica do zero, todas as definições que precisam? Fique comigo até o final dessa playlist. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondosky, sou engenheiro eletricista, trabalho há mais de 13 anos com projetos e obras elétricas. Eu, nesse meio tempo, já fiz projetos de hospitais, UTIs, ressonâncias, tomografias, hemodinâmicas, agências transfusionais, clínicas odontológicas de imagem, centros de oncologia e muito mais. Eu não sou especialista em engenharia clínica, engenharia de projetos hospitalares em geral, inclusive eu faço pós-graduação em engenharia clínica. Eu não sou especialista nisso, mas eu sou especialista em obras. Eu já fiz, além dessas obras em hospitais, eu já fiz mercados, shoppings, lojas, indústrias. Então, eu tenho um know-how para apresentar para vocês sobre obras em geral. Eu diria que eu sou especialista em obras. Só que nessa playlist é uma playlist sobre projetos hospitalares. E eu vou mostrar para vocês como fazer o projeto de um hospital, quais são as características que vocês precisam seguir. A sequência de vídeos, o que eu vou postar aqui, depende totalmente de mim. Eu não ganho nada com isso. Eu não sei quando que eu vou postar o próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, que assim que possível eu vou postando mais coisas. Se você tem alguma demanda também sobre projetos aí, obras, tanto de hospitais quanto de outras áreas, mande um e-mail para o isaías@ivm.eng.br que aí a gente conversa melhor. Eu trabalho também com assessorias e projetos e obras também. Se você quiser de alguma forma trabalhar comigo, entre em contato por lá, tá bom? Então, sobre o que nós vamos falar nesse vídeo? Nós vamos falar sobre a Bíblia do Projeto Elétrico Hospitalar, que não é a NBS 5410, porque é algo básico para você que já está vendo sobre isso daqui provavelmente, que é o RDC 50. O que é o RDC? O RDC é uma sigla que significa Resolução da Diretoria Colegiada, que nada mais é do que uma regulamentação técnica proposta pela Anvisa. É uma norma que a Anvisa, e em situações aí de fiscalização, ela vai olhar para ver se está seguindo o que ela pede. Inclusive tem para a parte de obras, que é esse RDC número 50. Esse RDC, ele não atende apenas a elétrica, como todas as áreas de uma obra, além de especificar coisas bem nichadas, digamos assim, coisas até sobre tamanho de plantas. É bem interessante. Não que a Anvisa vai ver isso, eu nunca vi ela vendo um projeto elétrico. Eu já vi eles avaliando a parte do projeto civil, mas não o elétrico. Na verdade, eu já vi algumas situações específicas de algumas coisas que ela pediu. Eu lembro disso, mas foram coisas muito pontuais. Mas, para você não se incomodar, se você quer fazer talvez uma licitação, ou não quer ter o risco de tomar um processo depois, é interessante você seguir o que ela diz. E é isso que você vai ver aqui. Você não vai ver apenas em um vídeo, porque é uma norma muito grande, mas eu vou tentar compilar as principais informações em o menor tempo possível, beleza? Então, para você procurar essa norma, é só você digitar RDC número 50, não tem erro nenhum, e eu vou mostrar aqui para vocês e eu vou falar sobre as principais características, sobre o que tem que ter. Então, primeiro, ela foi uma norma publicada em 2002. Aqui começa a primeira questão, que é: qual que é o último ano da NBS 5410? 2005. Ou seja, a 5410 ela é mais nova do que essa. Só que essa norma, ela não especifica dimensionamento de cabo, de disjuntor. Não é isso que ela quer dizer. Ela quer a parte de hospital, tipo, que luminária que eu devo colocar, a que distância, que tipo de iluminação que tem que ter, que tomada que eu tenho que ter num centro cirúrgico, qual que é o tipo de aterramento no centro cirúrgico. Ela especifica esse tipo de informação. É uma informação mais geral, que é a base para eu fazer o projeto no hospital. Eu preciso estritamente da 5410 para poder continuar o meu projeto. Essa daqui é apenas a base, é o pano de fundo. Eu também tenho outra norma de instalações elétricas hospitalares, que é a 13534 de 2008. É uma norma, se eu não me engano, de 25 páginas, que ela complementa a 5410 e também, consequentemente, o RDC. Não é o assunto desse vídeo. Quem sabe para frente eu faço um vídeo mais específico sobre essa norma. Mas aqui é sobre a norma base aí para um projeto hospitalar, tá bom? Então aqui eu vou falar no geral sobre o que ela diz e o que ela abrange. Primeira coisa, onde que ela é aplicada? Onde que eu devo seguir essa norma da Anvisa? Ela diz aqui no primeiro artigo já, ela vai ser aplicada em construções novas, em ampliações e reformas. Então já está claro que você
foi contratado para mexer em qualquer coisa da elétrica dentro do hospital, você tem que seguir o que está escrito aqui. Ah, não seguiu, o que acontece? Geralmente nada, baseado na minha experiência. Mas se acontecer, o engenheiro que vai ter analisar vai vir aonde? No RDC. Se você estiver errado, você vai tomar um processo em cima disso daí. Espero que isso seja o mínimo que você tome, mas pode causar até uma perda de uma vida. Então é importante que você siga essa norma, tá bom? Eu acho incrível essa norma porque ela te faz um checklist de tudo que você tem que considerar no teu projeto. Isso é simplesmente muito bom. Na minha visão, para quem está fazendo um projeto, ela é quase mais detalhada para isso, para fazer o projeto, do que a 5410. Principalmente para quem está começando é muito interessante, porque você vai dando um check em tudo que ela está pedindo para você fazer. Por exemplo, aqui ela tem um escopo do que tem que compreender o projeto de elétrica e eletrônica. Localização e característica da rede pública de fornecimento de energia elétrica. Ou seja, você vai ser atendido ali no teu hospital em média tensão, quem sabe em alta tensão, em baixa tensão. Se é em baixa tensão ou se é em média, vai transformar para 220, 380, 440, 127, 220? Qual que é a tensão no hospital? Já vou responder que, por padrão, é 127, 220. E quando eu tenho algum equipamento específico que demanda de uma tensão a mais, você instala um transformador ou autotransformador para o equipamento em específico. Por exemplo, tomografia, hemodinâmica, ressonância. São equipamentos que precisam de um transformador. Tomografia geralmente pode ser um autotransformador, dependendo do modelo. Ressonância, se eu não me engano, a última que eu instalei precisou de um transformador mesmo, com os núcleos isolados, separados. Não poderia ser o núcleo junto como é do autotransformador. Mas não é assunto para esse vídeo. Também perde descrição do sistema de fornecimento de energia. Isso daí é básico de um projeto elétrico, então a entrada de energia, como que ela vai ser, como eu falei, se vai ser média, baixa tensão, tudo isso. Descrição do para-raio, obviamente um hospital precisa de para-raio e malha de aterramento, então precisa de ter esse projeto. Localização e característica da rede pública de telefonia. Uma coisa que eu vejo, principalmente quando o engenheiro civil se mete em fazer projeto elétrico. O arquiteto, então, nem me fale. Eles esquecem que o projeto elétrico contempla o projeto de telefonia. Então você precisa prever o projeto de infraestrutura de internet, Wi-Fi, câmeras, rede cabeada e todos os sistemas dentro do hospital. No mínimo, a infraestrutura. Você não vai precisar saber configurar um sistema de internet, não é a tua função, mas você precisa deixar a infraestrutura para tudo isso. Por quê? Porque se você não deixar, vai acontecer o que eu já vi em algumas obras que a gente não estava. O pessoal larga um varal em cima do cabo do jeito que dá, porque não tem projeto e eles não vão fazer uma infraestrutura. Principalmente esse pessoal de cabeamento estruturado, a gente pega muita gente ruim. Tem muita gente boa também, mas a chance de pegar gente ruim é maior. Então, infelizmente, a gente vê muita coisa difícil. Então, tem que ter um projeto. E deixa claro no RDC que é a tua obrigação fazer esse projeto. Claro, aqui ele não fala que tem que ser um engenheiro eletricista, mas fala que o escopo da elétrica e eletrônica tá esse projeto, tá? Descrição básica do sistema de sinalização de enfermagem, ou seja, cada quarto ali da UTI, quarto normal, tem um sistema de sinalização da enfermagem. Pode ser sem fio ou com fio, ou seja, a pessoa aperta, chega a enfermeira lá. Como que você vai fazer isso? Não é problema necessariamente teu também, porque a empresa, o hospital vai contratar uma empresa para fazer essa parte. Mas você precisa perguntar para o hospital qual empresa, qual que é o sistema que ele vai utilizar para você fazer a infraestrutura. Ah, que localização lá na central de enfermagem que fica o sinalizador, como que ele quer que apareça o quarto, que apareça que a pessoa está ruim, que está boa, como que ela quer isso? Você precisa alinhar isso com a empresa que vai fazer. Descrição básica do sistema de sonorização, mesma coisa. Dependendo do hospital, não tem também. Aí vai do projeto do hospital. Mas você vai ter caixas de som para sinalizar, a maioria tem, claro, né? Mas para sinalizar, paciente tal vai em tal guichê, paciente tal enviar para tal sala da UTI. Isso tem um sistema de sonorização e você precisa fazer esse projeto de infraestrutura. O cabeamento geralmente não é com você, mas a infraestrutura, você como engenheiro eletricista, no mínimo tem que fazer. Tem o sistema de intercomunicação, que a meu ver aqui é o sistema justamente de comunicação interna, que pode ser geralmente com telefone, então aqui já entra sistema de telefonia. Hoje em dia a gente não utiliza mais aquele cabo de telefone, a gente utiliza cabeamento estruturado. Então você tem que fazer o sistema, consequentemente, de cabeamento estruturado, que daí envolve câmera, Wi-Fi, TV, CFTV, tudo no cabeamento estruturado. Descrição básica do sistema de radiologia, isso não inclui no teu projeto de engenharia elétrica, isso daí é um engenheiro, que eu não sei nem qual que é,
que faz todo o sistema de proteção aí quando você tem uma ressonância, uma tomografia, um raio-x. Então não é uma questão tua. O sistema básico de busca pessoa também não é teu. Sistema de aterramento das salas cirúrgicas, isso com toda certeza. A gente vai falar mais para frente sobre o sistema de aterramento IT e também o sistema TNS, que é o mais utilizado em outras áreas, né? Você vai saber mais sobre isso daqui também. Sistema de geração de energia, ele vai falar em que situações que são obrigatórios a utilização de geradores. Então você tem que ter gerador, é óbvio que você tem que ter nessa área, né? Então o que tem que proteger? Será que vale a pena proteger só a UTI, quem sabe? Ou proteger o hospital inteiro? Como que vai ser essa passagem? Pode desligar e ligar de volta? Tudo isso eu vou responder. Sistema de alarme contra incêndios é um projeto do engenheiro civil. Ele que define a posição. Você tem que fazer a infraestrutura e geralmente você faz a parte de cabeamento também do alarme de incêndio. Aí esse alarme ele pode pegar e fazer a comunicação com a bomba de incêndio e também ligar, por exemplo, para o bombeiro ou tocar um alarme, ou se uma pessoa apertar e a outra apertar em outro local, daí ela toca. Tem um hospital que não fui eu que fiz, inclusive, mas que quando há emergência, as portas entre blocos, elas automaticamente fecham. Então tem coisas assim impressionantes que você consegue fazer, que você tem que considerar a infraestrutura. Determinação básica dos espaços para ter rack e sala de quadros, isso é básico também, que você vai ter que definir. Lembrando, uma briga muito grande com o pessoal da engenharia civil e os arquitetos, principalmente, é posição de quadros e salas aí técnicas. Eles não gostam de sala técnica. Eles não gostam de te dar espaço para nada. É uma briga para fazer eles te darem espaços. Então, você tem que determinar isso. E ele deixa bem claro aqui no RDC. A determinação das famosas prumadas, que ninguém não é famoso por nada, mas é as prumadas, que são as descidas e subidas de eletrodutos. Você tem que determinar isso. Isso é válido para qualquer projeto, mas isso é legal, porque eu não lembro de ter uma determinação tão bem detalhada do que vai num projeto elétrico do que tem nesse RDC. É impressionante. Provavelmente, quem fez isso daqui sabia com toda certeza fazer projeto. Efetuar a consulta prévia da concessionária, tanto energia quanto telefonia. Normalmente não é feito isso, não tem muito sentido, porque você vai fazer o projeto normalmente, mas eles comentam isso. Geralmente, quando você está na área, você já infere onde vai ser a entrada, como que a Copel vai fazer, por exemplo, ou onde que você vai ligar no poste para fazer a descida de fibra ótica para ligar, se vai ter redundância na fibra. Isso também são coisas que eu não sei se eu vou chegar a conversar com vocês aqui, essa parte de fibra, mas quem sabe eu vou. E o memorial de cálculo com as justificativas do que você está propondo. Nem sempre eu faço isso, inclusive, mas é importante, sempre que possível, no caso hospital é obrigatório, né, que você faça um memorial de cálculo explicando o que você está usando, por que está usando. Por que eu falo que nem sempre eu faço isso? Porque um sistema numa residência, um projeto numa residência, eu imponho isso. Quando eu faço, por exemplo, um projeto de um condomínio, de um prédio, eu preciso justificar. Ou quando faço um projeto de uma indústria, que vai ter um corpo técnico depois que vai avaliar, esse corpo técnico ele tem que ter embasamento do porquê que eu estou fazendo isso. Então, por isso que ele pede o memorial de cálculo. E por hoje é isso, eu só queria fazer um geral de tudo que eu vou apresentar e tudo que precisa de plantas, de informações para que você faça esse projeto hospitalar. Então comece fazendo esse checklist, que tudo o que eu falei aqui precisa estar no teu projeto elétrico. Então hoje foi mais uma aula introdutória sobre o projeto. Conforme for me dando tempo, eu vou fazendo as demais, seguindo o RDC e justificando item por item na prática, falando o que eu uso, o que eu não uso e por quê. Então, se você tem interesse nessa área de engenharia clínica, engenharia hospitalar, engenharia de obra em geral, mais voltada ao hospital, ou está fazendo, quem sabe, um projeto do hospital, continue me assistindo. Se tem alguma dúvida mais específica, ou quer uma assessoria, ou um projeto, ou uma manutenção em algum hospital, entre em contato no isaias@ivm.eng.br que eu vou ter o prazer de te atender. Até a próxima!